O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando nesse momento. Vamos ouvir. Aqui no Brasil, o número de óbitos tem aumentado. Isso, naturalmente, é consequência também desse maior número de casos. E nós temos que fortalecer o nosso sistema de saúde. Nós enfrentamos o desafio da variante Gama. E houve épocas em que tínhamos 4.000 óbitos por dia, né, o maior número de óbitos que tivemos, e nesse período nós fortalecemos o nosso sistema de saúde, né? Desde a atenção primária até as nossas unidades de terapia intensiva, onde nós chegamos a ter mais de 42.000 leitos de terapia intensiva habilitada. Então nós já sabemos o que devemos fazer, a nossa estrutura foi fortalecida. Por exemplo, o oxigênio, que houve crise com oxigênio no passado, hoje os nossos hospitais eles estão mais fortalecidos, sejam com tanques criogênicos, nós temos hospitais com usinas de oxigênio, enfim, nós estamos preparados para enfrentar uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Mas eu queria destacar, e é o que eu sempre venho dizendo sempre, e é fundamental, é seguirmos com a nossa campanha de vacinação. O Brasil, hoje, ele já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina para a sua população e é fundamental que aumentemos a cobertura da segunda dose. Ainda existem estados onde essa cobertura ela não é tão ampla como em os estados maiores do Brasil. E é preciso avançar na cobertura da segunda dose, é preciso avançar com a dose de reforço e atingir também outros públicos que, mesmo não sendo públicos assim tão afetados pela pandemia, mas são importantes, como as nossas crianças e os adolescentes. As vacinas estão disponíveis, o nível de aplicação ela tem aumentado. Agora, com a variante Ômicron, as pessoas têm procurado mais as salas de vacinação e estamos confiantes que no Brasil deve ter um padrão pelo nível de vacinação que nós temos, semelhante ao que acontece na Espanha, na França, no Reino Unido, em Portugal. A média do pico da Ômicron geralmente é em torno de 40, 45 dias. Nossa aceleração com a Ômicron começou em meados de dezembro, né? Então, portanto, vamos esperar com atenção, mantendo as medidas que são conhecidas da população brasileira, como, por exemplo, as medidas não farmacológicas, acelerando a campanha de vacinação para que consigamos, num curto espaço de tempo, superar essa onda da Ômicron e ter esperança de uma saída desse cenário pandêmico. O senhor fala que sabe o que fazer, ministro. O senhor repete muito sobre a questão de vacinação, de reforçar, mas a nota técnica da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos vai no sentido de comparar a vacina com a cloroquina. Isso não vai na contramão do que o senhor prega, do próprio Ministério, que defende tanto a questão da vacinação e reforça diariamente para a gente a importância desse ciclo vacinal completo pela população? Bom, vamos aos fatos. Em junho de 2021, o Ministério da Saúde, o gabinete do ministro, publicou uma portaria incorporando as vacinas com registro definitivo na Anvisa ao SUS. E o que significa isso? Significa que as vacinas elas foram avaliadas em relação à sua eficácia, em relação à sua segurança, em relação à sua efetividade e em relação a custo-efetividade. Então, esses são os fatos. Essa nota técnica que você faz alusão, ela se refere a uma demanda que foi feita pelo ministro da Saúde, à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumo Estratégico, que tem o apoio da Conitec para elaborar uma diretriz terapêutica, né? No entendimento do secretário, duas desses capítulos da diretriz foram rejeitados. Da decisão do secretário, basta que se verifique o decreto que regulamenta a Lei 12.401 de 2011, que instituiu a Conitec, que é uma comissão permanente do SUS, para que se depreenda que da decisão do secretário pode haver recurso ao ministro.
E aí o ministro toma a decisão que ele julgar mais adequada dentro do ponto de vista técnico. Agora sim, vacina é prevenção primária. A diretriz é sobre tratamento, de sorte que não existe uma correlação entre prevenção e tratamento. E eu estou naturalmente aqui esperando que haja um recurso administrativo, se houver, para que eu possa fazer a análise administrativa pertinente, né? Até boa oportunidade aqui, porque há muitas narrativas, né? Por exemplo, o Ministério atrasou vacina para criança. Qual o elemento de prova que o Ministério atrasou vacina para criança? Sabe qual é? Nenhum. Conjunto vazio. Porque, na realidade, todo esse processo e esse procedimento administrativo, que é normal, foi acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. E qual foi o destino da ação que foi movida pelo Partido Rede de Sustentabilidade? O ministro Lewandowski simplesmente tornou-se em objeto. Porque, do ponto de vista prático, o Brasil é um dos países que primeiro incorporou as vacinas para essa faixa etária. E assim nós vamos avançando, né? Avançando com políticas públicas. Com políticas públicas que vão melhorar a vida do povo brasileiro. Então, havendo recurso, o senhor pretende... Raquel, vou fazer uma pergunta para não perder o fio da meada, ministro, a respeito do assunto que estamos falando, que é sobre a Conitec. São anos de pandemia, o senhor recomendou o estudo, com certeza o senhor já tem um posicionamento a respeito do assunto. O senhor está satisfeito com a nota do secretário Andotti? Bom, não é questão de estar satisfeito ou não, né? Como autoridade administrativa, eu me manifesto nos autos. E a autoridade administrativa faz um julgamento administrativo. Se eu fizer aqui um juízo de valor acerca do inteiro teor dessa portaria, que é de competência do secretário, eu vou eivar de nulidade esse procedimento administrativo. Então é necessário que haja um recurso para que o ministro possa se manifestar. Agora, do ponto de vista prático, o que vai alterar o rumo do enfrentamento à pandemia? Em relação a vacinas, que é a polêmica, o Brasil é um dos países, dos 5 países que mais distribuiu dose de vacina com a sua população. Vamos aos fatos. Mas é porque o maior número de internados são os que não se vacinaram. O Brasil já tem uma vacina que é produzida com IFA nacional. Essa política foi de quem? De quem mesmo? Do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Já temos o IFA nacional. Agora mesmo, sexta-feira passada, publicado uma pesquisa no Lancet, patrocinada por quem? Pelo Ministério da Saúde. Então, esses são os fatos. O resto é narrativa, pessoal. Havendo recurso, o senhor pode falar como o senhor vai se posicionar? Então, você vê com o ministro do Supremo Tribunal, quando chega lá algum tipo de ação, se ele se posiciona antes. Mas podemos concluir que vai no sentido do que o senhor vem defendendo? Concluir que eu vou julgar um recurso administrativo com base na lei e com base na ciência. Só assim, é o que eu tenho feito aqui no Ministério da Saúde. O que aconteceu nos últimos 6 meses, pessoal? Vocês sabem, vocês me acompanham aqui. Eu entendo que vocês são repórteres, né? Vocês fazem o trabalho de vocês. Aliás, nos ajudam, levando informações de qualidade para a população brasileira. O que aconteceu nos últimos 6 meses? Uma queda de 84% no número dos óbitos. Isso é fruto de quê? É fruto de política pública, que é feita por responsabilidade, por um grupo que trabalha aqui de maneira diuturna, seguindo as recomendações do presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje mesmo eu fui almoçar com o presidente. Vocês viram aí quais foram as narrativas. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Durante uma pandemia, o que é mais normal do mundo é o presidente da República conversar com o ministro da Saúde. E o presidente acorda cedo, todos sabem. Ele envia mensagem de WhatsApp para o ministro também da Saúde acorda cedo, porque é médico. O médico está acostumado a acordar cedo. Então nós trabalhamos, aliás, eu fui inclusive almoçar com o presidente, né, que o almoço lá no Planalto é melhor do que o almoço aqui no Ministério da Saúde. Então nós estamos muito tranquilos, trabalhando aqui com empenho, como vocês são testemunha, para ajudar o Brasil a vencer a maior emergência sanitária que o mundo já viu. Aumenta o número de casos e de óbito no Brasil. Os Estados Unidos, que é um dos maiores países do mundo, a principal economia
do mundo está experimentando há vários dias um número recorde de casos. 2.000 casos, não só da Ômicron, mas ainda da variante Delta. Não é? Então, o que é a resposta para esses problemas? São as políticas públicas de saúde. Qual é a principal política pública de saúde hoje para combater a Ômicron, ministro? Excelente pergunta. Vacinação. A vacinação, as duas principais vacinas do nosso Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid, a vacina Pfizer e a vacina AstraZeneca, elas têm eficácia sobre a variante Ômicron. Inclusive, como eu estava falando, uma pesquisa que nós patrocinamos, realizada em parceria com a Universidade de Oxford. Aqui ninguém há de desconhecer o valor e a importância da Universidade de Oxford, publicado no Lancet na última sexta-feira, com direito a 2 editoriais, uma na própria Lancet e outra no BMJ, mostram que a nossa estratégia ela é uma estratégia que tem eficácia em relação à variante Ômicron. O que é que nós estamos fazendo? Ampliando a testagem. O Ministério da Saúde tem distribuído testes para os estados e para os municípios. Nós temos uma previsão de distribuir até cerca de 80 milhões de testes. Nós estamos habilitando leitos de terapia intensiva. Esses leitos foram desabilitados, porque diminuiu a pressão sobre o sistema de saúde. Mas nós estamos habilitando esses leitos novamente. Não vai faltar recursos. Eu tenho conversado com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, desde que eu cheguei aqui a esse ministério, tem sido um esteio para nós. É uma pessoa que conhece profundamente a economia do Brasil, tem nos apoiado, e não é só o ministro Paulo Guedes, também o nosso advogado-geral da União, o ministro Bruno Bianco, nos apoia, porque esses ambientes pandêmicos são ambientes de abolição social, cultural, as pessoas buscam o poder judiciário, o poder legislativo, e nós temos que nos unir contra o nosso único inimigo. Todos sabemos qual é o nosso único inimigo. É o vírus, não é? Então, pelo que acontece com a variante Ômicron, a expectativa, como eu já falei aqui, de ter um pico em torno de 45 dias, né? E temos que nos preparar para isso. Vencer a pandemia e o Brasil voltar a crescer e seguir o seu grande destino, que é ser uma das grandes nações do mundo. Tá? Ministro, diante dessa polêmica da nota técnica, o secretário Elian Gotti, ele será mantido no cargo? O senhor chegou a conversar com ele? Eu converso com o secretário Elian Gotti, mas em relação ao procedimento administrativo, como são instâncias decisórias diferentes, né, nós não tratamos desse assunto especificamente. O secretário faz o seu trabalho, o secretário cuida do complexo industrial da saúde. Por exemplo, toda essa questão da encomenda tecnológica da vacina AstraZeneca foi feita sob a liderança do secretário Elian Gotti. O secretário Elian Gotti comanda toda a política de parcerias de desenvolvimento produtivo, as chamadas PDPs. Agora mesmo, vocês lembram da Hemobras? Como estava a Hemobras? Quem comanda isso? É a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Nós já vamos produzir aqui no Brasil com a parceria com a Octafarma, né, empresa suíça, as imunoglobulinas, o fator 8 recombinante. Essa encomenda tecnológica foi feita sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos. Então, o secretário Hélio está fazendo o seu papel. Isso não significa dizer que eu, eventualmente, em grau de recurso, possa pensar diferente dele. Até porque as secretarias são secretarias finalísticas, né? Por exemplo, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde era um pequeno apêndice da Secretaria de Atenção à Saúde, a antiga SAIS. Hoje o que é? É a SAPS, não é simplesmente uma sigla, é um compromisso com a atenção primária. Nós ampliamos os investimentos na atenção primária. Não é? O orçamento da atenção primária era cerca de 17 bilhões e hoje, mais de 25 bilhões. São mais de 48 mil unidades básicas de saúde. São 53 mil equipes de saúde da família. E onde acontece uma das maiores campanhas de vacinação do mundo? É na atenção primária, que é coordenada pelo doutor Rafael Câmara. Agora mesmo, nós colocamos nas unidades básicas de saúde pediatras e obstetras.
que são médicos generalistas, né? Então tem os médicos que cuidam da saúde da família e também tem os pediatras e os obstetras, que são médicos generalistas, que cuidam das nossas mães e das nossas crianças, que não são depósitos de vírus, são o futuro do Brasil. Então, esse é um momento de união desse país para superar o nosso único inimigo, que é o vírus. Ok, pessoal? Alguma outra ação prevista em relação a leitos? O senhor falou de oxigênio, mas eu me lembro que no início do avanço da Ômicron, os secretários também demonstraram preocupação com outros equipamentos, como kit de intubação, que nós também tivemos problema no passado. Queria que o senhor voltasse nesse assunto para falar para as pessoas se de fato estamos preparados para esse avanço, vendo leitos ocupados, cidades aí já com 80%, 90% dos leitos ocupados. E só complementando, o senhor falou que são 45 dias. Então, para quando o senhor espera esse pico? E se for necessário, o senhor também havia me dito há umas semanas, se for necessário o hospital de campanha, existe essa estrutura? Há essa previsão em vista? O que o senhor diz? Há um aprendizado com a pandemia, né? Nós já sofremos com esse vírus há muito tempo, desde março de 2020. E nesse período, o nosso sistema de saúde se fortaleceu. Né? Então, hoje, nós temos condições em relação ao kit de intubação, excelente pergunta da Isabela, né? Então, excelente pergunta da Isabela, porque hoje nós temos um estoque regulador, né, que permitirá reforçar a capacidade do nosso complexo industrial da saúde, que também se fortaleceu. Né? O mundo aprendeu, durante essa pandemia, que tem que dar respostas mais rápidas. E o Ministério da Saúde tem a estrutura para distribuir esses insumos, que são fundamentais, caso haja uma pressão maior sobre o sistema de saúde. Em relação à eventualidade de hospital de campanha, é evidentemente que se houver uma pressão maior sobre o sistema de saúde, isso pode acontecer. É um padrão diferente, o padrão da Ômicron, como do padrão da Delta, né? E às vezes, numa situação como essa, em vez de leito de UTI, o que a gente precisa é mais leitos clínicos e fortalecer o atendimento na atenção primária, né? Lá no passado, fecharam as unidades básicas de saúde. E o que nós fizemos agora? Nós abrimos as unidades básicas de saúde, né? Nós vamos ampliar o nosso programa de testagens. Por quê? Porque ao longo do tempo, o nosso complexo industrial da saúde ele foi fortalecido. A Fundação Oswaldo Cruz, que é um patrimônio de todos os brasileiros, que produz não só as vacinas, já com o IFA nacional, já vai ser começado a vacina com o IFA nacional, também produz o teste de RT-PCR e os testes rápidos de antígeno. Né? E esses testes eles estão sendo entregues aos estados e aos municípios, em complementação às ações dos estados e municípios, que também podem, naturalmente, adquirir esses insumos, esses testes, e que nós temos que nos juntar. O que é que a sociedade brasileira espera de nós, os gestores públicos? Espera união. Né? Então, eu, como ministro da Saúde, eu sou a autoridade sanitária principal, mas aos secretários estaduais de saúde, aos secretários municipais de saúde, e amanhã nós teremos uma CIT, né? E nós vamos discutir essas questões todas, para passar tranquilidade para a população brasileira. Só aproveitando esse gancho da União, o que está sendo feito pelo governo federal para avançar a vacinação no norte, né? Que estava sendo um sério problema lá, esse avanço, né? Excelente pergunta, né? Eu estive lá no sábado, ainda estou um pouco sem voz, né? Não é Covid não, que eu faço teste todo dia, né? Então eu estive lá e nós fizemos ações, né? Eu, o secretário Hélio, que esteve em Rondônia, a secretária Mayra esteve no Pará, o secretário Arnaldo esteve em Roraima, né? Então, isso é tudo no sentido de incentivar a população a buscar as nossas salas de vacinação para a aplicação das vacinas. Aqueles que não tomaram a segunda dose, tomar a segunda dose. Aqueles que vão tomar a dose de reforço, tomar a dose de reforço. Nós estamos verificando que tem havido uma procura maior, é importante, né? E com essa política, né, de imunização, nós vamos conseguir vencer o nosso único inimigo, que é o vírus. E ainda continuando nessa questão da União, o senhor acha que, já que é preciso um discurso único, né, um incentivo único, esse tipo de atitude como do secretário Hélio Angotti acaba gerando ruído, gerando alguma dúvida para quem quer vacinar, para quem não sabe se vai vacinar? O senhor acha que isso não pode ter acontecido nesse caso? Bom, eu não estou preocupado com ruído, eu estou preocupado com política pública. Né? Nós estamos trabalhando fortemente
em relação à campanha de vacinação. O secretário Hélio Angotti trabalha no mesmo sentido. Aqui eu já falei para vocês que toda a questão da encomenda tecnológica ficou sob a liderança do secretário Hélio. Então o secretário trabalha, estava lá em Rondônia, incentivando a população brasileira, e aqui no Ministério da Saúde nós vamos continuar trabalhando para fazer políticas públicas. Enfim, todos sabem hoje, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. E nós temos o nosso Sistema Único de Saúde. Hoje, ninguém duvida do nosso Sistema Único de Saúde como a principal ferramenta de garantir o que é o espírito do Estado brasileiro, que é o compromisso com a dignidade da pessoa humana. Então, são essas as recomendações que eu recebo do nosso presidente Jair Bolsonaro, para atuar aqui no SUS, dentro da legalidade, dentro da transparência, que é peculiar à gestão pública. Muito obrigado e boa noite a vocês. Só sobre o pico, o Ministério espera para quando, até para as pessoas redobrarem a atenção em relação a isso? Nós tradamos é que sabe fazer profecia. Eu sei fazer política pública de saúde.